Fala galera, estamos fazendo mais um novo episódio do ZN Podify. Já fazia bastante tempo que a gente não gravava. Para começar, a gente vai trazer para vocês o novo estúdio da onde a gente está gravando, é o estúdio Turnit. E esse episódio tem o apoio do estúdio Turnit. É um estúdio completo para quem quer transformar ideias em conteúdo de verdade. Aqui você grava podcasts, vídeos para redes sociais e cursos, além de contar com roteirização, direção, edição e impulsionamento de conteúdo. A Turnit também oferece consultoria para estruturar e lançar seu projeto com qualidade profissional, o que é bem legal, tá? E aí, você quer levar seu conteúdo para outro nível? Se você tiver interesse, entre em contato com o estúdio pelo WhatsApp 97732-3801. E aí eles vão com certeza te atender muito bem, que nem eles atenderam a gente aqui. E aí, para começar esse episódio, a gente tem uma novidade. Meu querido Vini, participando do episódio. É isso aí. Fala galera, beleza? Vinícius na área. E principalmente agradecer o Rafa por todos os episódios, né? Com certeza. Rafa continua sendo parceiro aí. Sim, com certeza, muito. E de agradecer de coração todas as gravações e também... tempo que ele esteve aqui no ZN Podify. Há muitos anos, né? 2 anos já, praticamente mais de 2 anos já. E recebendo hoje nosso convidado especial, e que a gente vai falar hoje de um tema muito legal e muito frequente na vida das pessoas, que é a parte da educação física, mas mais especificamente do profissional que atua nessa área, né? Do educador físico. E aí a gente chamou uma figura bem interessante que com certeza vai agregar demais na nossa conversa, que é o Felipe Dutra. Fê, obrigado pela participação aí com a gente. Eu que agradeço, Tamer, Rafa. Já confundiu. Já confundi. É isso aí. Não, é Vini, né? É Vini. É isso Vini, aí. obrigado pelo convite aí. Obrigado você. Boa noite, é um prazer estar aqui no seu podcast, no ZN Spotify. Obrigado você. E, bom, vamos falar... Se apresenta aí pra galera. Vamos lá, vamos se apresentar. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou o Felipe Dutra, profissional de educação física. Sou graduado pela Universidade de São Judas. Tenho pós-graduação também na FMU, em Pedagogia do Esporte. E atualmente eu atuo na área... Eu trabalho no SESC, já faz 14 anos que eu tô aí na caminhada do SESC. E lá eu desenvolvo um trabalho bem bacana, assim, com todos os públicos, né? Com todas as faixas etárias. Desenvolvo várias atividades lá, como esportes coletivos, individuais, parte de piscina, parte de práticas corporais também, que é um assunto bem interessante. Também trabalho na escola, numa escola bilíngue, aqui na Zona Oeste, Brasil-Canadá. Ah, legal. Eu trabalho com as crianças lá, com iniciação esportiva. Fora também os personagens, né? Que a gente sempre tá aí. Complemento, né? Complementando a nossa renda, complementando o nosso trabalho. Mas que também é um trabalho bem sério, bem bacana, que a gente desenvolve aí faz bastante tempo. Com certeza. E, assim, falando de forma geral, tá? Em que momento que você entendeu que atuar como educador físico faria sentido pra você? Que você olhou e falou assim, cara, faz sentido eu ingressar nessa carreira e ela realmente tem tudo a ver comigo, ou eu vou conseguir desempenhar bem, enfim. Bom, a minha história da educação física, na verdade, ela começa desde pequeno, né? Eu sempre fui muito apaixonado por esportes e atividade física. Desde a época de escolinha. Desde moleque? Desde moleque. Já começava nas escolinhas, já fazia escolinha de natação. E na própria escola, era a aula, uma das aulas que eu mais gostava. Mas era aquele que se destacava ou... Também. Infelizmente, ele se destacava. Eu sei porque ele se destacava. Eu me destacava principalmente na parte do futebol. Tá. Né? Sim. E aí, conforme você vai se destacando, você acaba tendo um gosto a mais por aquilo, você quer fazer mais vezes, né? Você mostra para os outros que você sabe mais. E aquilo vai te dando confiança, vai te dando prazer. E isso foi uma das motivações pela qual eu decidi fazer educação física. Só que educação física, sabe que é uma época que a gente tinha um certo preconceito com a área. Né? Tipo, não sabe o que vai fazer, vai fazer outra coisa. ADM tipo, também sofre isso. Exatamente. Era um preconceito, tanto a parte financeira, quanto na parte profissional mesmo, né? De plano de carreira. Então, eu vou primeiramente tentar fazer jornalismo. E aí... Mais por uma pressão social, vamos dizer Exato, assim. total. Do que realmente você querer fazer, né? Eu no jornalismo, assim, eu também sempre gostei da parte assim, de comunicação. E eu falei, bom, como é uma área que ainda é pouco explorada, a educação física, e eu talvez não tenha muito êxito,
eu vou optar por um caminho de comunicação e aí depois eu tenho uma especialização na parte de marketing esportivo ou de jornalismo esportivo e tal. E eu tinha um plano já na minha cabeça de fazer parte lá da Gazeta Esportiva e tudo mais. Tava numa outra área, mas tava lembrando do que realmente gostava ali, né? Exatamente. Eu falei, bom, esse pode ser um caminho que possa me dar um retorno maior. E aí me preparei, estudei, prestei vestibular, fui fazer na Casper Libero. E aí eu tive uma frustração muito grande na prova, que eu, por conta de uma nota de corte de redação, eu acabei não sendo classificado. Eu passei em todos os cursos da Casper, menos em jornalismo noturno, que era pelo qual eu tinha me candidatado. E aí eu fui descobrir que por conta dessa nota de corte eu não passei. Isso me gerou uma frustração muito grande no primeiro momento, porque eu falei, putz, eu não vou querer passar por tudo isso de novo e tudo mais. E aí eu falei, me deu esse estalo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu gosto. Vou fazer educação física. E aí começa a minha trajetória na faculdade, na profissão, enfim. Sim. Foi esse o caminho. E o que você entende que seja a principal missão, assim, de quem trabalha na área? Olha, são algumas. Que não é uma, pelo visto. É difícil, assim. Mas, assim, eu poderia citar que, para mim, é a educação, né? Eu acho que já vem no nome educador físico, mas eu acho que vai além a missão do educador, né? Não é só o fato de ensinar. Eu acho que você precisa gostar daquilo que você faz para mudar a vida das pessoas. Mudar a vida de alguém, fazer o bem para alguém. Então, a partir do momento que você entra numa profissão como essa, você precisa ter a consciência de que você está ali não só para se satisfazer, mas também para ajudar o próximo. E isso eu levo assim como lema assim da educação. E o esporte educa em várias coisas, né? Tipo, eu tive na adolescência, né, uma influência bastante no basquete, né? Eu atingi minha altura rápido, assim. E meu professor, tipo, da escola, ele era super fanático em basquete. Ele falou, meu, você tem jeito e tal. Aí eu comecei a fazer aulas no SESI e no nosso clube Vila Galvão, que era lá em Guarulhos, né? Que eu sou de Guarulhos. E aí eu lembro que eu passei uma época da minha adolescência, assim, sem nem saber de droga, de fazer coisa errada, porque eu tava lá focado em, tipo, treinar, né? Sim. Eu acho que o esporte tem muito disso também, com assim, certeza. né? Não, com certeza. O esporte, ele muda vidas, né? E a educação informal, né, também. Então, quando você tem contato com alguma modalidade, ou quando você tem contato dentro da própria escola, que já é um ambiente mais formal, mesmo assim, você abre portas para você desenvolver capacidades, para você desenvolver outras habilidades e para você também aprender a socializar, né? Porque o esporte também é isso. Às vezes você não tem um desempenho tão bom, você percebe que você não se destaca, mas você gosta de estar ali, você gosta de compartilhar as experiências. É nessa que eu me identifico. Né? O esporte tem isso também, né? Eu me senti muito incluso. Essa percepção também do professor, como que funciona pra você, assim, quando você percebe, às vezes, um talento, uma aptidão melhor do aluno ali, que você dá aquela incentivada? Olha, quando a gente percebe que tem alguma habilidade além das que a gente está buscando ali na escola, normalmente a gente tenta encaminhar, né? Tentar conversar com os pais, primeiro para explicar, teu filho tem uma habilidade assim, dá para desenvolver mais, mas aqui talvez não seja um ambiente apropriado. E aí a gente tenta encaminhar ele para escolinhas, né, para clubes, para, né, lugares que tem alguma formação que ele possa desenvolver, obviamente sem tentar abrir mão dos estudos, né, que a gente acha. Com certeza. Ao contrário, existe também? O pai que incentiva lá o menino, vai jogar, e você olha e você fala, ô pai... Precisa de um choque de realidade também, tipo, né? Tem. Eu falo que todo pai é treinador, né? E aí eles buscam, sim, sempre você acha que o seu filho é o melhor, mas eu acho que vale muito da conversa. Sim. Né? Eu acho que essa proximidade que você tem que ter dos pais, eu acho importante para você mostrar um cenário mais real para ele e ele também sentir que você está sendo sincero, transparente, que seu filho não é mais né, mais um número ali naquela turma, que você está realmente prestando atenção nele, indicando ele para, de repente, outras possibilidades, né? Algo que eles possam crescer que não seja, de repente, através do esporte. E hoje, assim, eu sei que tem muita coisa, tá? Mas, assim, no geral, você consegue elencar para a galera que, às vezes, pensando em transição de carreira, pensando em pessoas que ainda que tem interesse em estudar e ingressar no ramo, quais principais formas de atuação da pessoa que vai trabalhar em educação física? Eu falo que hoje o mercado de educação física é um dos que mais apresenta possibilidades
de trabalho. É muito de vasto, crescimento. né? É muito vasto. Muito vasto. A gente pode falar aqui desde recreação, né? Até treinamento personalizado, até assessoria esportiva, até trabalhos em acampamentos, em hotéis, em navios, Recreação, né? Essas coisas. em clubes, escolas, sabe? Então, assim, eu acho que você tem a possibilidade de conhecer um universo de atividades em que você fala, posso por aqui, talvez seja interessante isso. E você vai experimentar isso na tua área. Você vai começar na faculdade, você vai ter disciplinas práticas, você vai ter disciplinas mais teóricas, você vai, de repente, para um lado de fisiologia, vai para um lado de anatomia. Então, a gente está falando já de biologia, de saúde, de corpo. Então, assim, são muitas possibilidades. Então, quem tem vontade de ingressar no curso de Educação Física, pode ter certeza que vai se encontrar, sem dúvida alguma. Legal. E assim, qual que foi a principal mudança que você notou quando você saiu da faculdade? Tipo assim... o choque de realidade que você teve, assim, que você falou, caramba, é agora. Eu acho que o principal foi o mercado de trabalho. Quando a gente sai da faculdade, né, que nem eu estudei em 2010, eu me formei em 2010, né? Então a gente está falando aí já de 16 anos atrás. E era uma época em que a educação física, como eu disse, ela era muito desvalorizada. Então, quando a gente sai da faculdade, que a gente se depara com o mercado, você acaba vendo profissionais se submetendo a ganhar salários, hora-aula, assim, muito baixos, irrisórios. Sim. E aí você acaba não vendo uma perspectiva de crescimento. Porque você vai para o mercado, você quer fazer aquilo, você fala, nossa, eu vou aprender isso. Só que o retorno financeiro e até profissional de capacitações, Sim. de trabalho, não é o mesmo. Sim. Não é válido. Então, acho que o maior choque foi esse no início. Eu tive meus estágios, assim, que eu passei apuros. Acho que eu aprendi bastante com isso também. Tem esse lado, né? Porque Vira uma casca, né? você cria uma casca total, né? De entender como que são os professores, os profissionais que estão atuando, o que você tem que fazer, como que você pode se encontrar. E aí, no começo foi sofrido, mas, assim, conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo que fazia parte da minha carreira e eu precisava vivenciar o maior tipo de experiências possíveis para poder me encontrar. Que talvez até essa geração de agora vai sentir menos isso, né? Porque hoje tem hoje, né, tá em alta, vamos dizer assim, né? A sua profissão. E talvez para você lá no começo, essas pequenas frustrações acaba trazendo aquela desmotivação, tipo assim, pra que eu vou fazer uma pós? Pra que eu vou me especializar nisso, sendo que, putz, eu tô vendo que o cara já fez e não tá sendo valorizado, né? E hoje, acho que já vira meio que ao contrário, né? Sim. Hoje em dia, com a modernidade, assim, com a tecnologia, né, com as redes sociais, com outras possibilidades, assim, de atuação, tem muita gente que grava vídeo no YouTube, né, que faz conteúdo no Instagram sobre educação física, sobre o corpo e tal. Então, você vê que tem outras possibilidades que você pode acessar, que você pode se engajar, tendo uma formação, uma graduação, uma pós, um mestrado e ser bem sucedido. E eu acho que isso que hoje talvez faça a diferença para que mais pessoas escolham o curso de educação física. E nessa rotina, assim, com seus alunos do dia a dia, qual que é vamos dizer, a maior dor de cabeça que você costuma ter, ou dificuldade, enfim, que você tem com seus alunos, independente da modalidade? Seja você lá dando aula para as tiazinhas da piscina, né, fazendo aula de hidro, ou até se você pulou lá rapidinho para dar um funcional no futebol, ou de algum esporte com bola, ou algo do tipo. Qual que é, talvez, não sei só se dificuldade, às vezes uma resistência dos alunos, ou algo do tipo que dá uma dor de cabeça para você, ou pra galera que são seus pares e te comentam, puta, isso aqui tá me incomodando, ou que tá sendo difícil lidar, enfim. Como eu te falei, né? Eu trabalho, vou falar um pouco do SESC, assim, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo, né, da minha semana, trabalhando. Eu tenho diversas turmas, de diferentes faixas etárias, com diferentes capacidades, entendeu? Com diferentes histórias. Eu acho que o mais difícil é você, dentro de um grupo, conhecer individualmente os seus alunos. Por quê? Se você está dentro de uma aula em que você não conhece seu aluno, o risco dela não dar certo é maior. Por quê? Vamos pensar. Se os alunos, eles têm, obviamente, as individualidades deles, e aí você precisa entrar nesse universo, conhecer melhor ele, para que ele te ajude dentro da própria atividade.
Então, é uma resistência no sentido de, puta, esse aluno não me falou nada. Ele veio para minha aula e ele não verbalizou. Ele só está reproduzindo movimentos. Ou está fingindo que está entendendo o conteúdo. E aí, quando você vai conversar, você percebe que tem todo um histórico, toda uma situação por trás daquele aluno, que, né, da vida pessoal dele. E acho que talvez não seja dificuldade, mas o maior desafio que eu tenho é justamente trazer esse grupo de uma maneira mais homogênea para que a gente consiga apresentar o conteúdo da aula e que faça sentido para cada um deles, né? Eu acho que, vendo assim pela minha experiência, acho que um dos maiores desafios e dificuldades que eu tenho é acessar esse aluno para que ele também se permita ser acessado pelo professor e a gente consiga ter uma relação de troca ali durante as aulas. E aí, essa troca também é importante, né? Do cara, às vezes, a pessoa dividir isso com você, até pra evitar uma, sei lá, o cara tem uma contusão lesão, prévia, né? E não te avisa, e você tá lá forçando. O cara ele não consegue executar o movimento, o cara, sei lá, operado e não te avisou, né? Isso acontece muito. Criança, por exemplo, ainda mais essa questão agora, né, de toque, né, de você acessar a criança, você precisa ter todo um jeito para que você não perca a criança. Porque criança é assim, né? Eu não tô afim, Não tem que não fazer. tem que fazer, não vai rolar, e aí você precisa saber lidar com aquilo. Então, varia muito o público. Né? Então, acho que é isso. Resumindo, é você acessar o aluno, conhecer ele melhor para poder fazer da tua aula a melhor aula possível. E o que você tem notado, assim, vamos colocar, nos últimos 10 anos? Muita coisa, né, a gente vê que as pessoas estão se preocupando mais, a gente tá com uma chorrada de informação no celular, na Sim. TV, tudo quanto é lugar. O que você notou nesses últimos 10 anos, assim? Eu digo das mudanças dos seus alunos, sabe? Da forma que... o perfil que eles... deles, novos esportes, sabe? Novas vontades, alguma coisa do tipo. Olha, eu acho que uma das coisas que eu mais observei foi que, principalmente nesse período pós-pandemia, o interesse por descobrir novas práticas e novas possibilidades de atividade. Então, acho que antigamente ficava muito restrito a parte de ou musculação, ou é hidro, ou é o futebol. Então, sempre aquelas coisas mais tradicionais que você encontra em qualquer academia, em qualquer Os esportes clube. que passa na TV ou academia, né? Tipo, era aquelas isso. coisas que você tem acesso, né, que você conhece. E aí foi despertando esse interesse por novas práticas, né? Então, as práticas corporais cresceram muito. Então, muita gente hoje em dia procura fazer o yoga, por exemplo, procura fazer uma atividade ali de pilates, algo que antigamente, assim, já era mais restrito, era um público que, né, mais elitizado, que só tinha acesso. Hoje você vê isso mais espalhado aí pela cidade, você vê uma procura maior dos alunos por isso, por essas práticas corporais, que trabalha a respiração, trabalha a questão de saúde mental, de equilíbrio. Então, vejo que isso provocou uma procura, uma busca maior pela saúde, tanto física quanto mental de cada um. Sim. Eu acho que a informação também, uma pergunta que eu quero encaixar aqui, eu acho que também hoje, como que você se preocupa, assim, um pouco com essa questão também da tecnologia, etc., de vir também esses, vamos dizer, pessoas que não são formadas, né, e se posicionam no mercado, né? Quanto isso às vezes é prejudicial na sua área? Que tem muito também, né? Tem. Não, isso tem bastante. Eu sempre falo assim, eu não sou contra as pessoas disponibilizarem conteúdos na internet. Pelo contrário, acho que é uma ferramenta importante que as pessoas têm acesso. Muita gente não tem, às vezes, nem como sair de casa. Mas eu sempre costumo falar para os alunos para eles assistirem, acompanharem, mas primeiro entender aquilo que eles estão assistindo. Né? O que é isso? O que esse cara está falando? Quem é essa pessoa? Né? Qual é o conteúdo dessa pessoa? Porque, às vezes, o que ele está passando para você não é errado. Mas para você, naquele momento, não serve. Sim. Então, você precisa acompanhar, assistir, seguir a página, mas saber do que se trata. Então, daí a importância de você se autoconhecer, da importância de você estudar aquilo e não simplesmente reproduzir um conteúdo que você está vendo nas redes sociais. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar e para atrapalhar? Sim, os dois.
Mas eu sempre tento olhar pelo lado do copo mais cheio. Porque às vezes quem assiste também assiste pelo resultado, né? Ele vê o cara, pô, esse cara... Com o corpo padrão. Nossa, então ele é o exato. cara. E muitas vezes o cara não vai contar realmente o Sim, que ele faz, sim. né? Se vamos supor, se às vezes for um uso de esteroides, se for... qualquer outra coisa que ele for utilizar ali pra ter um ganho melhor, né? E às vezes o professor não conseguir transmitir, né, às vezes o conhecimento, e aí, talvez acho que até entra na questão que você falou de você conhecer seu aluno. Sim. Eu acho que quando você entra com esse contato, que você conhece o aluno, você traz ele para próxima, onde ele passa a confiar em você e não vai escutar talvez um desconhecido ali na internet, né? Exato, porque as pessoas elas estão hoje com pressa de informação, né? Sim. Então é aquela Demais. coisa, eu vou consumir aquele story, aquele vídeo que é mais rápido, que me dá a informação que eu preciso e ponto final. Só que por trás disso existem outras variáveis, outras coisas que elas precisam buscar. Então eu falo que assim, mesmo em alto rendimento ou performance, para mim funciona muito essa aproximação do profissional de educação física com o aluno. Eu não consigo trabalhar em todos os lugares que eu vou simplesmente como um número a mais, uma pessoa a mais. Eu falo que o conteúdo ela acessa em qualquer lugar, entendeu? Mas essa aproximação, esse entendimento, eu conscientizar ela da importância dela estar fazendo aquela prática, eu acho que faz toda a diferença. Isso talvez não tenha nas mídias sociais. E quando a gente fala de metodologia de aplicação da atividade com os alunos, eu estava pensando até em outra pergunta para te trazer também. Ela muda conforme o público? Isso é uma coisa que eu queria entender quando a gente está tratando muito com o público infanto-juvenil ou para um idoso que precisa talvez de um trato diferente e para um adulto mais funcional, que eu imagino que seja talvez a metodologia mais fácil de repassar. Sim. Isso era uma coisa que eu estava pensando. E a segunda coisa é se a gente sabe que a parte de educação física é uma das vertentes do mercado profissional que a gente vê que tem muita nova especialização e muita coisa acontecendo o tempo todo porque afeta a biomecânica do corpo, etc. Né? Um monte de coisa que a gente pode citar. Você sente que também mudou muito a forma de abordagem desses públicos, além de terem formas diferentes de lidar? Também você sente eu não vou falar desses muitos anos de carreira sua, pra não falar que você tá velho, porque não é a intenção. Né? Um pouquinho. Não, tá já. não. Tá. Tempo, Mas que ao mesmo tempo, você já viu coisas lá atrás que provavelmente hoje não acontecem mais e você teve que mudar o perfil de abordagem, né? Sim. E aí, você sentiu muito essa diferença? E no que você sentiu, assim, de mais diferença? Eu acho que o grande segredo, assim, ele tá na adaptação. As metodologias de trabalho, de ensino para as diferentes faixas etárias, elas são diferentes, né? A gente pode falar aqui de atividades que são, a maioria delas, coletivas. E aí, dentro dessas atividades coletivas, você precisa usar da adaptação para que a sua metodologia funcione. Então, às vezes, você quer aplicar um conteúdo, alguma didática que você preparou, que você programou para aquela aula, e aí você se depara na tua aula com pessoas que talvez não estejam preparadas para aquela prática. Né? Então, essa aproximação e essa adaptação, para mim, é o que diferencia uma boa prática de outra. Sim. Eu acho que as especializações também estão aí. Né? Hoje você vê profissionais de educação física até entrando no mercado de massagem, por exemplo, de massoterapia. Né? Então, elas vão... Um dos nossos episódios foi sobre isso e a pessoa era formada em educação física. Então. E ela foi para esse lado e hoje, assim... Tem muito o sucesso. O cara virou campeão, eu acho que brasileiro de massoterapia. Caramba. Ano passado, se eu não me engano, o Léo, um abraço pro Léo. Mas, cara, parceiraço, né? A gente Legal, isso mesmo. Eu discuto bastante com ele, até de no futuro ele de repente vir fazer um episódio junto com a gente de novo, ajudando a gente a fazer, enfim. Mas totalmente ligado nisso daí. Sim. E você vê como nós brasileiros, a gente se adapta muito fácil às coisas. Isso tá muito no nosso DNA. Tudo que vem, a gente... vamos experimentar e vamos fazer acontecer, o negócio acaba vingando. Então você vê aí o beach tênis, hoje em alta. Uma atividade também que a gente tem lá, que a gente trabalha, é o pickleball, que também é uma atividade que vem dos Estados Unidos, que agora também está em alta aqui no Brasil. Então tá todo mundo jogando, praticando, porque ele é bem inclusivo. A gente tem aí agora, já tem há um tempo atrás desde o CrossFit,
também, que é uma outra coisa assim que bombou, de cada canto aí da cidade você vê lá um box. A gente, o brasileiro acho que também tem uma questão de adaptação, até pela, que nem você falou um pouco, de necessidade de se adaptar. Sim. Porque, né, hoje a gente tá aqui em São Paulo, a gente vê que os apartamentos começam a ter quadras menores, então eles precisam de esportes que caibam em quadras menores. Aí, o crossfit, putz, eu não tenho a grana pra ir pra academia, eu preciso de um negócio que eu possa treinar na rua, né? Eu acho que tem um pouco disso também. O Vini falou uma coisa muito interessante, essa coisa de apartamento. Hoje em dia, o que você mais vê também em apartamentos, em condomínios, são as assessorias esportivas. E aí as assessorias esportivas, elas entram e ofertam uma quantidade de atividades simplesmente para o morador só ter o trabalho de descer o elevador e aproveitar. Entendeu? Então, assim, é um mercado que vem crescendo muito. Corrida de rua também é uma outra coisa também. Eu tô inserido nesse mercado. Você entrou? Você foi corrompido? Você foi corrompido. Então, antigamente, corrida de rua, você eu ainda participava. Não fui corrompido. Eu tô dentro do trabalho nesse mercado. Então eu conheço, eu conheço. Eu espero um dia estar bem fisicamente pra voltar para ser corrompido. Mas assim, eu vejo, nossa, esse negócio de corrida de rua é um negócio que pra nossa geração, né, do fim dos anos 80, principalmente começo dos anos 90, é um negócio louco assim de a galera correndo demais, assim, e performando. E assim, não é só pela questão da performance. Assim, o que a corrida de rua te oferece, né? Ela te oferece o squeeze, ela te oferece a camiseta, ela te oferece a barrinha cereal. Agora tem fotografia, a experiência, né? A experiência. A medalhinha. Então, assim, você percebe o quanto, assim, o esporte, ele tomou uma dimensão, assim, seja ela de marketing, de publicidade, muito grande. Então, hoje, nós, profissionais de educação física, a gente consegue enxergar um leque de oportunidades muito maior do que era antigamente. Então, eu acho que, assim, trabalhar com isso hoje em dia, eu recomendo. Eu falo que é um caminho sem volta, que a gente vai se encontrando. Vai se encontrando. Talvez algumas décadas atrás não era tanta opção assim. Não, de jeito nenhum. Hoje... De jeito nenhum. E aí, a gente, voltando nessa questão da metodologia, entra aí também. São novos métodos que vão sendo criados, novos conteúdos que vão sendo criados. E a profissão só vai escalonando, só vai crescendo. Porque às vezes também começa com o esporte, aí daqui a pouco o esporte vira um esporte funcional, né? Tipo, de, sei lá, o futebol. Aí é futebol, aí daqui a pouco tem o treino de futebol só pra queimar calorias. Não é mais pra você jogar a bola pro outro lado, é só pra você ficar lá na quadra. Só pra um grupo de mulheres. Sabe? Começam a criar nichos. Derivações do esporte, né? O ambiente acaba trazendo o esporte pra tudo. Então, o futebol que você joga na grama, na areia, na rua. O negócio começa a crescer de maneira exponencial. E nesse tempo, assim, de experiência que você tem, assim, tem alguma... Se eu te perguntar agora, assim, uma história engraçada que aconteceu, um aluno que você lembra, que te marcou? Olha, eu falo que, assim, as minhas melhores histórias são quando a gente sabe que fez ou faz a diferença na vida das pessoas, né? Então, quando os alunos vêm contar pra gente que aquilo tá fazendo efeito, tá mudando a vida dela, seja em casa, seja na vida profissional dela, familiar, isso pra mim já é uma grande conquista. Eu sinto que o meu trabalho faz todo sentido. Né? Mas eu vou contar um episódio engraçado aqui pra deixar o negócio mais animado. Mas assim, a gente passa por situações diversas, com idosos, crianças e tal. E uma vez eu dando uma aula de hidroginástica, tinha uma aluna que ela era muito agitada, gostava muito de falar, de querer comandar a turma e tudo mais. E ela ficava na minha frente. E aí a primeira coisa que aconteceu com ela, ela tava com um maiô mais antigo, né? E aí os seios pularam pra fora, na frente do educador, e ela continuou naquela aula. E aí você tem que ter um discernimento. Fingir que nada tá acontecendo. Fingir que nada tá acontecendo, que você tá ali, dando aula, olhando pra todo o público e tudo mais. Só que aquilo vai gerar uma situação de desconforto. E as pessoas querendo avisar ela e nada e tal. Não contente. Quando a gente foi abordar ela pra ela falar, ela foi falar e aí, de repente, a dentadura pulou também na água. Então ela ficou sem maiô e sem dentadura. E aí foi uma situação engraçada, uma situação cômica na hora que você isso. Você tem que ter um jogo de cintura, de pedir para um aluno ir lá, buscar um copo, fazer ela se sentir o menos constrangida possível. Que já é difícil, né? Que já é difícil, uma situação de exposição total dela, assim, todo mundo querendo fragilizada, rir, né? fragilizada. E aí a gente teve que dar um jeito na situação, Abraçar. contornar, abraçar ela, falou que falar para ela que faz parte, né?
Que ela não foi nem a primeira e nem vai ser a última, né? Exato, que estava sujeito a isso e tudo mais, e a pessoa, graças a Deus, entendeu e depois voltou a fazer aula, tal, até brincou depois com a situação. Então foi um episódio bem engraçado, bem marcante, porque foi exatamente na minha frente. Lá já 45 alunos na aula e, de repente, a da minha frente acontece isso. Então é um episódio engraçado. Te marcou, de alguma forma marcou. Marcou. E nessas aulas aí que você tá com os alunos e tudo mais, tem alguma situação que às vezes você tá conduzindo a aula e indicando como é a execução de algum exercício, alguma atividade e etc. Sim. E aí chega o aluninho ou a aluninha, não sei. Mas, professor, eu vi num vídeo que se a gente fizer de tal forma vai ser melhor e eu acho que a gente podia fazer ou não. O que você acha? E começa, né, a buzinar no ouvido. Já rolou? E como é que você contorna esse tipo de dor de cabeça? Rola também? direto. Rola o tempo Cada todo. vez mais, né, na real. Por que isso? Ao mesmo tempo que ela vai né? fazer aula comigo, às vezes ela já vai estudada para aquela aula. Entendeu? Ela já vai querendo mostrar, às vezes, que ela sabe mais que você. Eu acho maravilhoso quando o aluno é crítico. Tá. Para mim... Questiona você assim? Que me questiona. Professor, por que desse exercício? Por que eu tô fazendo aquilo? Qual é o sentido? Qual é o propósito do que você está passando? Quando acontece isso, eu sinto que o aluno está envolvido com a aula. Tá. Sim. Então, É. agora, claro, e veio falar pra mim, que esse vídeo tá melhor, que eu vi não sei aonde. De novo, eu procuro entender qual é a fonte. O que você viu? O que fez sentido pra você? E aí a gente tem que ter esse diálogo da aproximação. Que é justamente pra pessoa entender que o que ela viu e o que eu tô passando, às vezes os dois estão certos. Sim. Mas Só formas diferentes de fazer. forma diferente de fazer. E ali ela tá vendo na prática, com a correção, com o atendimento, com essa aproximação com ele, que aquilo tá fazendo sentido. Porque ela vê um vídeo, ela vai acreditar. É. E ela não sabe. E às vezes até o vídeo que ela vê é, de, sei lá, um cara, que aí voltando até porque a gente conversou anteriormente, um cara que toma um anabolizante. Ele deve fazer movimentos diferentes, tem mais força, né, aguenta fazer uma carga ali adicional. Sim. E por isso que talvez ele tenha que fazer aquele tipo de movimento, até porque ele já tá tão grande que ele precisa estimular o músculo de outra forma, né? E aí o cara já quer entrar na academia, primeiro dia eu quero o treino lá do Seban. Pá, já chega lá, né? Fala assim, né, Seban não faz assim, professor, eu quero igual do Seban. Aí você tem que ter essa... Sim. Né? Acho que as perguntas mais clássicas são, assim, que peso que eu pego? Qual a carga que eu tenho que pegar? A preocupação é sempre com a carga. Se é mais pesado, você vai falar, depende. A gente sempre responde depende. Sim. Porque, de novo, aulas coletivas. Não é um treinamento personalizado. É diferente. O personal é diferente. Você entende a característica do teu aluno, você acompanha ele ali periodicamente. Os alunos que vêm em grupos, muito mais difícil essa aproximação. E aí é isso. Você vai falar para ele aí. E eu acho que até a idade também Depende. deve influenciar, né? Porque assim, Sim, mesmo que não pareça, né? Eu tenho esse problema de abandonar a academia várias vezes. E eu acho que quando eu era mais jovem, eu tinha aquela pegada de tipo assim, meu, peso, tem que mostrar que eu sou o mais forte da minha turma. Aí você só foca nisso. Aí daqui a pouco, aí você vai ficando mais velho, aí você fala assim, putz, eu tenho que ter a técnica. Porque não adianta também eu pegar peso e não tá dando resultado, né? Machucar. Aí eu acho que quando você fica um pouco mais velho, aí você... Que é o nosso momento, Que é o nosso momento. Aí agora você não quer ter uma condição, você não quer chegar no trabalho de tipo, tipo o que aconteceu, o supino vai cair. Aí não dá, né? Não. Então assim, tem uma... Eu acho que a gente vai evoluindo, né? Só que também tem um outro ponto, né? Que aí até entra com que eu ia... Uma das perguntas, né? Que era sobre a tecnologia enquanto ela ajuda. Porque eu também vejo que também tem muitos jovens hoje que, putz, eles têm muito mais informação. E aí pô, eu fiquei abismado. Eu fui ver uma molecada de 18 anos fazendo fisiculturismo natural. E, tipo assim, coisa que pra mim na época era assim, 40 de braço era grande na minha época. Hoje em dia, 40 de braço qualquer um tem. Eu falo, cara, como assim, né? Tipo, e eu acho que a informação, por um lado, também ajuda eles, né? A tecnologia. Sim, ajuda muito. Eu acho que tem que acessar a tecnologia. Você tem que buscar o conhecimento, buscar o conteúdo. Tipo, um complemento, né? Porque a aula é aquele momento que você tem comigo, né? Aí, de repente, de segunda e quarta a tua aula. E na terça, você faz o quê? Você continua acessando o conteúdo ou você vai fazer uma outra coisa da tua vida? Você chega na quarta, cai de paraquedas de novo na aula. Professor, vim porque eu gostei. Tá, você gostou? Foi só isso? Mas o que você entendeu da aula? E a tecnologia quando ela é, por exemplo, aula online? Foi um desafio. Porque eu acho que aí cria um distanciamento do que você estava falando, que você tem que ter aproximação, né? A aula online você perde um pouco disso. Aí você tem que trabalhar de outra forma. Concordo. Na pandemia, por exemplo. Na pandemia foi difícil. Eu
tive a oportunidade de dar algumas aulas online, mas confesso que para mim não faz sentido. Né? Ah. Por quê? Porque é prático. É tudo muito prático. Então, às vezes eu tô dando uma aula para você e você tá num espaço que não é um ambiente favorável para prática. Então, você tá na sua casa, no sofá, na sua casa, na olhando sua pro cama. sofá lá, você fala... São várias distrações, entendeu? Às vezes tem um cômodo menor e aí eu quero propor algum movimento e tal. Imagina você numa tela, num Zoom ali com, sei lá, 40 pessoas, 40 alunos estão te olhando. Aí você tem que afastar a câmera, tem que mostrar. Só que será que aquele aluno também ele pode fazer do mesmo jeito que você? Ele vai ficar só olhando na câmera para te acompanhar. Então, para mim... Tem que ser uma combinação de coisas, né? Porque ele tem que ter talvez um equipamento compatível, Exato, né? exato. Porque sei lá, um tem o elástico mais moderno, não sei o que, o outro tá com o elástico que ele achou ali jogado e tá fazendo um exercício. Sim. Aí você tem que ter aquela dinâmica, né? E tem muito hoje consultoria online, por exemplo. Tem Demais, muito, tem demais. muito. Então você liga o celular, pô, imagina um celular. Você, tô vendo você fazer o exercício. Eu acho que assim, esse caminho, eu já acho que foge um pouco. Não só das tradições da educação Sim, física, sim, mas sim. assim, é muita coisa relacionada ao corpo, entendeu? Ao movimento, atividade física. Então você tá ali numa tela só simplesmente validando o que o seu aluno tá fazendo, eu acho muito pouco para aquilo que você pode aproveitar, eu acho que a nossa geração, assim, né? Eu acho que sente esse problema, né? Porque talvez essa geração mais nova acha que é um normal, né? É. Porque quantas crianças não vivenciaram uma parte da vida na pandemia, né? Se acostumaram com aquilo. Quantas não buscam aquilo todo dia? Que eu acho que tem até... Deve ter vários estudos já referente a isso. Não tenho esse conhecimento para isso, mas... De que pra elas é normal você ver um show lá na TV, né? Tipo, você não precisa... Por que eu vou até o Allianz Parque, sei lá, assistir o show? Pô, assisto aqui. E muitas vezes as pessoas também estão assistindo pela tela do celular, né? Ela não assiste mais o show. A pessoa tá filmando o show e ela grava e nunca assiste, né? Fica lá na galeria. Ela esquece da experiência real, né? E aí eu acho que, né... Muitas das vezes eu falo assim, hoje no momento eu não tô com personal, né? Às vezes eu faço com o mesmo personal da minha esposa. Só que, pô, tem vários momentos que eu tô lá fazendo exercício, e mesmo que pouca coisa, ele toca dá uma girada aqui no cotovelo, sabe? Tipo, ó, finge Já mudou, né? finge que O você padrão de movimento tenta já ficou esmagar meu diferente. dedo. Só coloca o dedo assim nas costas e fala, finge que você tá tentando esmagar meu dedo. Aí você faz outro movimento, aí, pô, o peso tava 15 e você baixa pro 10 antes dele ver, né? Então, já usa uma linguagem acessível, uma linguagem que faz sentido pra você e você sim. consegue... E talvez na internet não vai ter, né? Como que o cara vai ter essa sensibilidade? E imagine a aula gravada, né? Tipo, também acho que é uma... Tem isso, né? Ele simplesmente vai reproduzir o conteúdo. É. Porque eu sempre falo que quando você vai dar uma aula, você precisa saber, tá? Falo por mim, das contraindicações. Independente se seja uma aula para um grupo que você chama aula aberta ou um grupo que você já trabalha. Então você identifica aquelas questões dos alunos para justamente quando for passar algum exercício, alguma atividade, você fala, putz, meu aluno ali tem uma escoliose, meu aluno ali tem um problema no quadril. E eu preciso saber adaptar. Sim. E volta naquele assunto da dificuldade. Sim. Então é isso. Se você não tem isso, você só vira um reprodutor de conteúdo. Né? Então você pega o conteúdo na internet e fala assim, hoje eu vou falar sobre rosca direta. Tá. Você deve ter uns 30 Mecânico. vídeos sobre isso. Exato. E Padrão de fora, movimento, fora também, às vezes, né? alavanca. Você vai comprar um curso, sei lá. O cara quer o passe... Esses agora que fica na moda, seca a barriga em 2 dias. Aí passa Então. uns negócios malucos. E aí Essa é a parte ruim da tecnologia. que às vezes vai ter um cara Essa que tem até um físico preparado pra aquilo, ele vai conseguir fazer e vai virar pra mim e vai falar, vai lá, faz. Aí eu, gordinho, chegou lá, pá, vou fazer, meu Deus, tô morrendo. Meu Deus, tô precisando de uma ajuda, né? Tipo, uma situação assim. Então, Eu acho que assim, a gente fala muito dessas questões técnicas, né? Na educação física, principalmente por envolver mais a questão do corpo. Mas eu acho que hoje, o que muda muito dentro da nossa área, eu vejo que assim, é um olhar mais humanizado. Sim. E pouca gente fala, né? Que é isso, é você conhecer e você ter um propósito de ensinar, mas também de entender as características dos seus alunos. Então, às vezes você é querido, claro, pela sua competência, pela sua capacidade, mas muito mais também pela simpatia que você Sim. tem com a maioria das pessoas. você acha que tá virando um diferencial isso também? Vira um total diferencial. Talvez em ambientes de academia, hoje eu trabalho menos em academia, assim, quase não vou. Seja uma coisa mais individual. Tá. Você vai, coloca um fone, faz seu treino e tal. Mas em ambientes, assim, de aulas em grupo, né? O próprio Sesc, que é um ambiente aberto, que as pessoas vão lá porque elas se sentem bem, sentem à vontade. Eu acho que faz toda a diferença.
E aí você busca por algo prazeroso, você confia no professor, vê que aquilo tá fazendo sentido para você e muda a vida. E uma coisa que a gente vê que eu tenho certeza que você passa educando, principalmente já o público mais adulto, tá? Aquela galera que vem chorar pra você falando, olha, não tô emagrecendo, tô me esforçando, tô fazendo um monte de coisa, o que você acha que tá acontecendo? E aí eu imagino que tem que ter aquele tato também na parte alimentar. Sim. Né? Que às vezes os alunos eles simplesmente negligenciam. Eu sou um deles, por exemplo. E aí acha que só o exercício, por exemplo, vai resolver. Eu sei que a parte que talvez você atua não necessariamente foca extremamente na parte de performance, mas também tateando essa parte de performance com os alunos que vêm chorar pra você, que eu tenho certeza que tem um ou outro que fala, tô meio gordinho, não sei o quê. Sempre tem, né? E aí você ter que tentar... Eu sei que não é o seu objetivo, sua missão, sua obrigação, melhor dizendo, ter que cuidar dessa parte alimentar, mas acaba que você tem que tentar direcionar o aluno para, cara, com certeza. Vai lá, dá uma olhadinha nessa parte, você tá cumprindo bem esse lado nutricional, ou às vezes até discutir de indicação, enfim. Como é que é essa discussão com seus alunos? Eu acho que eu procuro me colocar como profissional de educação física, né, o meu papel como educador, e mostrar para ele que tem outras profissões, tem outras áreas que trabalham em parceria, né? Então, é isso, que ele precisa ter um acompanhamento nutricional, ele precisa ter um acompanhamento psicológico, às vezes, né? Terapeuta. Então, depende do que... Cada vez mais o mental também, né? Porque essa coisa da parte de se preocupar tanto com o corpo, o que eu vejo hoje, mais assim, com os meus alunos, são questões de preocupações com lesões, com doenças, com patologias, com problemas respiratórios. Então a pessoa vem e fala, Felipe, hoje eu senti uma dor aqui, acho que é isso, né? Tá nessa moda agora tem essa de chat GPT, perguntar o que tem, o chat te fala. E o pior é que E você se assusta. Você se assusta. Né? Fica com mas medo. assim, o fato de você não saber o que você tem, e o chat só dá uma impressão completamente da cabeça dele, o paciente já acha que... A falta até de pessoa já acha entendimento, que às é vezes, isso. né, da plataforma, né? Porque tipo, o exato. cara acha que é só perguntar qualquer coisa que ele entrou na mente e sabe o que Já você tá era, perguntando, né? exato. Você não traz o contexto. E desculpa a expressão, já vem cagar regra pra você falando que... E acha, sabendo as porque, coisas porque e tudo mais. ele acha que a gente também é médico, que é enfermeiro, que é ortopedista, que é cardiologista. Você tem que entender que existem profissionais que vão tratar disso com você. Mas antes de você tornar o seu problema ou a sua dor um negócio tão grande, vamos entender o cenário. Você foi fazer um acompanhamento? Você foi num consultório entender? Foi fazer um raio-x da tua lesão? Porque as pessoas chegam, de novo, elas querem que você resolva o problema delas na hora. Ou, pelo menos, elas querem escutar algo que conforte. E aí você fala, calma. Eu acho que essa segunda é mais comum ainda. Exato. Porque a pessoa transforma, às vezes, uma dor em algo muito grande, muito grave, e às vezes não é. Às vezes é uma coisa simples. Mas na cabeça dela, falar que ela tá passando por aquilo é uma maneira dela se aproximar de mim, contar sobre a vida dela, sobre as questões dela. Porque eu quero emagrecer, porque eu saí com um cara assim. Você fala, meu Deus, pra onde a gente tá indo? Não sou eu esse cara que vai te ajudar. Mas a gente pode ter uma conversa, a gente pode se aproximar, entendeu? Eu acho que é sempre uma troca, uma via de mão dupla. Sim. Profissional de educação física é isso. Mas é que eu acho que você, em algum momento de convívio com essas pessoas, você acaba se tornando, talvez... Tô usando você, né? tô usando você como símbolo, né? Sim. Mas você acaba se tornando uma referência porque, tipo, aquela pessoa é tão confiante me passando as coisas e ela parece estar de bem com a vida que talvez eu me sinta confortável de dividir com ela algum problema e ela vai saber me devolver alguma coisa legal. Minha troca com ela vai me devolver alguma coisa interessante. E a responsabilidade que você tem com isso. Eu acho que é isso também. Você quer ela pra você? Porque se você não dá aquilo que o aluno tá buscando, talvez você se enforque. Isso é uma coisa para perguntar para as futuras pessoas que querem se formar em educação física. Você quer isso para você? Você quer essa responsa, né? Entendeu? Você tem isso. Que eu vejo, às vezes, até fazendo um paralelo um pouco, não tão distante assim, mas que não tão conectado também, de gente que, por exemplo, eu vejo que muito personal de academia é o que mais toma buzinada de orelha do aluno.
Porque a pessoa, tipo, cara, eu vejo, tipo, a pessoa andando na esteira e o personal na frente dela, tipo, do outro lado. Ou, sei lá, fazendo entre uma série e outra. Fala, mas eu discuti com fulano, não sei o quê, tipo, contando os negócios da vida da pessoa. E o personal aqui, não, entendi, não sei o quê. Tô completamente sendo o pinico da pessoa ali, né? É isso. E aí eu fico imaginando vocês que não necessariamente estão atuando só em educação, só em musculação, só na sala de ginástica, né? Mas também em outras áreas. Às vezes as pessoas saem, às vezes, de uma atividade em grupo, vai procurar você no paralelo, às vezes para dar uma chorada ou alguma coisa. E é compreensível, né? Porque as pessoas às vezes carecem disso também, né? Sim. É uma simbologia, isso que você falou. A gente vira referência o tempo todo. Sim. O tempo todo, de qualquer coisa. Então, eu hoje atuo com aula de práticas corporais, eu atuo com aula de treino funcional. E aí você dentro dessas atividades, você vai identificando quem são os alunos que se aproximam mais, que querem falar com você. Tem hora que você precisa cortar, tem hora que você precisa ser um pouco mais rígido. Fala, ó, agora não, depois você fala. Porque é isso, eles entram na sua vida de uma maneira que se você não souber lidar, vira um problema pra você. Mas eu acho que, assim, faz parte. Faz parte do nosso trabalho, relacionamento com o público. Sim. É isso também. Né? De novo, você quer humanizar, você precisa ter esse lado humano de ouvir também. Acho que faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Teve alguma coisa aí falando, de novo usando você como simbologia, mas na profissão de educador físico, que você se frustrou? E quando eu digo se frustrou, eu não tô direcionando especificamente a empresa que você trabalha ou aos alunos que você cuidou. Eu quero dizer na visão de mundo que você tinha e passou a ter. Vou dar um exemplo. Uhum. Você, mais pro começo da nossa conversa, você citou, por exemplo, a parte financeira, Sim. que é algo que, às vezes, o educador físico precisa se adaptar se ele quiser ter um rendimento legal na parte financeira. Isso é uma coisa que eu imagino que deu uma virada de chave. Mas tem algo, pensando mais na questão de, não só talvez positiva ou na parte de flexibilidade, mas também mais na parte de frustração. Até pra gente dar, às vezes, um choque pra galera que quer cursar e, às vezes, entender que, pô, talvez eu vou ter que lidar com essa frustração também. Ou que tá estudando, estagiando e começou a ter essa frustração e tá pensando em desistir. Né? Exato. E entender que, às vezes, é uma fase e que depois dessa fase a pessoa vai maturar isso e vai passar por isso e vai passar por coisas legais na carreira, enfim, coisas parte, desse tipo, sabe? Tem algo assim que te chama a atenção ou realmente só a financeira te chamou mais atenção nesse tempo? Então, eu acho que a questão financeira, ela, por mais que você ainda tenha possibilidades de ganho hoje, ela ainda é um impeditivo em muitas áreas da educação física. Ela ainda é uma coisa que pega para muita gente. Então, uma pessoa, quando ela vai fazer algum tipo de evento, seja um evento temporário ou um trabalho, a primeira coisa que ela pergunta, tudo bem que isso funciona em todas as áreas, mas o profissional de educação física, ele já pergunta porque ele sabe que vai ser um valor mais baixo que ele vai receber. Talvez ele fique horas trabalhando naquilo e o retorno é muito baixo. O custo-benefício do teu planejamento, do teu conteúdo, da tua entrega ali na hora, ele acaba sendo totalmente desvalorizado porque você ainda é só um professor ou só um recreador que está ali atuando em determinada função. Então, sim, isso ainda frustra muita gente, porque não são todas as empresas ou todos os lugares que você tem essa relação de estabilidade e essa relação de preocupação com o indivíduo. É sempre uma relação mais ainda comercial, trabalhista, e que muitas nessas horas acabam prejudicando muita gente. Você fala, pô, vou entrar numa academia lá e vamos deixar eu trabalhando lá. Agora tem muita academia 24 horas e tal. Vou ficar de madrugada lá de professor, só porque eu preciso receber um dinheiro e aí você ganha pouco. Então, são situações que você precisa pesar. Vai entrar numa escola, pô, lá é um ambiente mais assim, conservador para isso. Então, você precisa entender como que é o ambiente. Às vezes a pessoa acha que vai chegar lá e vai fazer tudo o que ela quer. E não, peraí. Né? Chega lá e dá, talvez tenha um roteiro para você seguir. Então, sim, são situações que você vai saber lidar. Mas eu concordo, são fases. São momentos que essa pessoa precisa passar, precisa entender que ela, passando por isso, ela vai saber lidar com essas situações e aí sim começar a trilhar seu caminho. E você mudou muito a sua preferência por quais áreas atuar? Eu pergunto isso. Eu pergunto isso porque, assim, no lugar onde você tá,
eu imagino que seja um lugar muito legal no quesito leque de possibilidades. Uhum. Porque você consegue, que a gente está falando do Sesc, por exemplo, Sim. que é um lugar que te oferece, talvez não no curto prazo essa mudança de ambiente que você vai trabalhar, porque às vezes tem pessoas alocadas lá, tem um fazendo carreira lá e não tem como mudar isso, né? Mas para médio e longo prazo, eu imagino que existe essa flexibilidade de você tentar experimentar coisas que se encaixem mais à sua querência, né? Ao que você enxerga ali de, cara, isso aqui faz sentido mais para mim. E eu imagino que com a carreira que você trilhou, provavelmente você foi degustando coisas e mudando seu foco. E aí você teve realmente essa mudança de chave? Tive. É uma pergunta interessante essa. Eu, assim, quem me Nem conhece... tava no roteiro, hein? Pois é, por isso são as melhores perguntas. Mas quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa, assim, muito no que diz respeito à atividade física e esporte. Eu sempre fui muito agitado, né? Então, eu sempre gostei de nadar, de correr, de pedalar, de jogar futebol. Então, tudo esporte com condicionamento físico, resistência aeróbica e tudo mais. E aí você chega num determinado momento da tua vida, já são, né, mais de 16 anos aí de atuação, em que você começa a investigar novas possibilidades daquilo que talvez faça mais sentido hoje para você. Eu, recentemente, fiz uma formação em Pilates e agora estou fazendo uma formação em Yoga. Caramba! Que são práticas, assim, que antigamente eu não passava perto. Não era um pré-conceito, mas era algo que não fazia sentido não pra te mim. apetecia, né? Não, era algo muito distante. Falava, Sim. isso eu não quero. Ah, me dá uma aula disso daí? Não, nada a ver. E aí você vai se permitindo a essas novas propostas. E, pô, tô falando de coisas que já existem há anos. Há um tempo. Há com um tempo. certeza. Mas você fala, pô, por exemplo, futebol. Hoje eu jogo mais no lazer. Né? Já joguei mais Sim. competitivo e tal. Hoje Tá. eu gosto de me divertir jogando. Só que pra eu me divertir jogando, eu preciso estar bem com o meu corpo. Preciso entender como ele tá, preciso entender como é que tá a minha respiração, como é que tá a minha vida pessoal, né? Então, as prioridades vão mudando e você precisa trazer isso também para sua carreira profissional, para que você concilie as duas coisas e as coisas continuem fazendo sentido, senão você estagna. Senão você fica na mesma e você fala, vou continuar ali com a minha turminha ali de futebol ali, mais 10 anos, depois eu me aposento. E para mim isso não rola. Tá. Tem muita gente que ainda faz isso, né? Que se acomoda em determinada área, determinada atividade, e não quer saber de experimentar outras coisas. Graças a Deus eu estou numa empresa que me permite isso. Então, cursos de capacitações, intercâmbios eu fiz. Então, você vai... Verdade. Você fez intercâmbio. Fiz intercâmbios. Nossa, é muito legal. Isso é muito legal pra gente falar daqui a pouco. Eu posso falar. E aí a gente vai entendendo que a vida vai nos dando outros caminhos dentro da profissão e que as possibilidades são essas, são infinitas. E vão fazendo sentido. Então, sim, mudei minha perspectiva. E continua mudando. Continuo mudando. Mas você consegue identificar quando que você teve isso? Se tipo fosse assim, foi o tempo. Foi, É. ou em algum momento você se identificou que você começou a abrir a sua mente pra isso? Cara, assim, não teve um momento específico, né? Mas lógico, você na vida pessoal, casando, agora minha esposa tá grávida. Então a gente... Legal. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Você sabe se é menino ou menina? Ainda não, Ainda vamos não? descobrir Ah. em breve, assim. Mas aí é isso, assim, vai fazendo você modificar a sua mente para algumas coisas. Tentar entender que aquele professor de 10 anos atrás, ele precisa se reciclar, ele precisa buscar novas práticas para ele se tornar mais completo. Sim. Então, além da experiência profissional que eu tenho hoje eu posso te falar que eu dou uma boa aula de futebol, eu dou uma aula de natação e eu dou uma boa aula de pilates. Então, hoje eu consigo, em nichos diferentes, trabalhar muito bem. Mas por que isso? Porque você vai atrás, você experimenta, entendeu? Você testa. E aí você vai se descobrindo. Não que eu tenha abrido mão do futebol. Acho que é isso, eu sempre gostei. Tá. Mas é menos. E eu posso fazer outras coisas que também me façam Começaram bem. a fazer mais sentido façam hoje mais pra sentido você. pra mim. Exatamente. E pensando, até explorando essa questão da viagem, que é uma Intercâmbio. coisa muito legal, né, da gente citar. Eu tive... Recomendo, gente. É Fazer. muito bom, né? Eu posso te falar que, assim, o lugar que eu tô me ofereceu também experiência, graças a Deus, de já ter viajado 2 vezes pra fora a trabalho e ter experimentado... Ter a bagagem internacional, né, que a gente fala. Eu também passei por essa experiência também Que é- na minha empresa. Que é muito legal, É que é bem tipo legal. assim, sentar e trocar com gente de outros lugares. Outra cultura, outra linguagem. outra linguagem. Sim. Só que aí, indo pro lado do seu ramo, que eu Tá. acho que é bem legal. Porque a gente vê países com talvez metodologias diferentes de aplicação de
exercícios ou de forma de pensar e até de preparação de pessoas, de atletas, de performance, enfim. Sim. Ou até de qualidade de vida diferentes. Sim. E aí uma coisa que me chama a atenção e eu queria trazer para entender o que você conseguiu ver lá fora, de o quão diferente você enxergou a visão que as pessoas têm de fora comparado com a que você tem aqui dentro e comparado às pessoas do Brasil também que tem. Porque eu imagino que, por mais que a gente tenha visões diferentes dentro do Brasil, quando a gente vai lá fora, às vezes a gente vê uma coisa diferente. Ou não. Às vezes a gente vê coisas semelhantes também. Mas nesse tempo que você ficou fora, que você conseguiu vivenciar isso, que é muito legal. Tem alguma coisa legal que te chamou a atenção nessa parte de aplicação profissional? Que você fala, pô, muito bacana isso aqui. Aí você trouxe às vezes pra dentro, pra sua realidade. Você importou pra cá, né? Que foi muito bacana e te brilhou os olhos. Bom, então, só para contextualizar, o intercâmbio que eu fiz, ele foi de 5 meses na Dinamarca. Caramba. Eu Legal. fiquei residente numa escola de esportes, né? Então, eu comia, dormia, tomava banho, tudo lá dentro. E eu era um dos alunos de faixa etária mais velha dentro da escola, né? Eles têm uma coisa assim de alunos ali até mais ou menos uns 25 anos. Na época eu tinha 28. E como era uma parceria com o SESC, né, de fazer esse intercâmbio, eles aceitavam esses alunos que tinham abaixo de 30 anos ainda. Então, assim, além de eu viver uma experiência dentro de um ambiente em que vivia diariamente, Respirava isso, esporte, eu tava com uma geração depois da minha, uma geração muito mais nova. É, mais ou menos a nossa geração, né? Uns 4 anos pra mais nova. Isso. Os 4 antes a gente lá com 22 e tal, então já dá uma diferença. Dá uma diferença. Sim. Era de entre 20 e 30 anos, né? E assim, o que é legal da escola é que aquela galera era uma galera que eles estavam no momento de transição de carreira. Então eles tinham acabado de sair da escola, da faculdade, e aí eles não se encaixavam ainda no mercado de trabalho. Então o que eles querem para a vida deles? E eles iam para essa escola para experienciar não só os esportes, mas tinham atividades e aulas de cultura, de aprendizagem de coisas manuais, de coisas que eles iam levar para a vida deles. Então, o que para mim fica é esse olhar do integral, vamos dizer assim, sobre cada indivíduo lá, cada aluno na Dinamarca, que eles tinham um momento de escolha. Eles estavam ali para ter esse período de deixa eu ver isso aqui, deixa eu aprender isso aqui, deixa eu conhecer melhor isso aqui. Depois, quando eu tiver, depois dos 25 anos, aqui a gente vê uma galera já saindo da faculdade com 20, 21, aí eu escolho o que eu vou fazer. Aí eu quero saber qual que é o meu plano de carreira. Então, o que eu trouxe de lá, assim, foi esse olhar mesmo de falar, peraí, né? Meus alunos mais jovens, as crianças que eu estou dando aula, esse público, eu não preciso impor alguma habilidade que ele precisa atingir até determinada faixa etária, porque a literatura diz que aquela idade motora é melhor. Não é só isso. Eu acho que dá pra gente ir entendendo, acompanhando processos, respeitando os limites, os momentos de cada aluno. E aí isso eu acho que faz diferença. Porque você percebeu um ambiente mais alegre, um ambiente mais tranquilo na escola, sem pressão, sem desespero. Que tem essa pressão, né? Aqui tem. muito assim, você sai da escola, já tem que entrar na faculdade e decidir ali o que você vai fazer pro resto da vida. Mas acho que a questão da renda dos países também até deve afetar. Também, o custo de vida lá é custo de maior, vida lá, né? Não, mas não é nem isso. Eu quero dizer no sentido de que, geralmente, as pessoas lá... Por exemplo, vou usar a Dinamarca como exemplo, tá? Não necessariamente todo lugar é a mesma coisa, mas talvez a Dinamarca... Talvez seja um lugar que as famílias sejam um pouco mais financeiramente estruturadas. Sim. E consigam segurar aquela pessoa que está crescendo, se desenvolvendo por mais tempo. Diferente do Brasil, que a gente, na média... O cara tem um tiro pra dar e ele tem que ser certeiro. E a gente começa mais cedo também as coisas, porque culturalmente, a gente, pra buscar grana, pra gente se fortalecer já dentro do mercado, a gente começa mais cedo. Lá fora, talvez o processo seja mais longo pra se amadurecer mais também, né? Eles tinham coisas do tipo assim, vamos correr na floresta, por exemplo. Vamos fazer uma experiência de vida no meio do mato. Aqui você fala, tem as trilhas e tal, sim, mas assim, lá era Não é o foco, né? Não, lá era um negócio assim, que já era programado com aquele propósito. Então nós vamos para aquele lugar, vocês vão experimentar como vocês estão num lugar que é aberto,
que a temperatura é diferente, o que vocês fazem, como que vocês se lidam com o outro, atividades em grupos. Então, acho que esse tato, não é à toa que é um dos países mais bem desenvolvidos aí no mundo, mas eu acho que essa relação social, humana, lá de se importar realmente com o próximo, é o que faz diferença, é o que eu levo pra mim, eu trouxe de lá também essa bagagem, essa experiência que leva pra minha vida. Com certeza. E aí, Vini, tem mais alguma pergunta que eu quero... O papo tá ficando bom, né? Agora. Você tá... Não, porque daqui a pouco a gente tem que ir para as considerações finais e tudo mais. Você falando dessa experiência, né? Eu até queria saber, foi uma ideia sua aí? Foi uma oportunidade dentro da empresa? Uma oportunidade dentro da empresa, é. Ah, tá. Eles oferecem intercâmbios anuais para 2 educadores de todo o regional, né? E aí eu tive a honra de ser selecionado dentre mais de 700 educadores para poder ir lá e viver essa experiência. Então, não era algo programado. Sim. Era um desejo quando eu entrei no SESC, mas eu achava que era algo muito inalcançável. Que era, sabe, eu sou Você ouviu falar que alguém tinha ido. Putz, é um negócio que, de repente, pessoas que são que têm melhores relações, são mais conhecidas, tal, que tem essas... Mas eu vi que não, que é simplesmente você fazer o seu trabalho bem feito, que é isso, a oportunidade ela vem, você tem que estar preparado. E você acredita que acaba sendo até uma questão de reconhecimento do seu trabalho dentro do local, né? Total. Naquele ano que eu foi em 2017, eu tive muitas saídas e muitas conquistas na empresa, assim, com fóruns, com congressos, com trabalhos, projetos que eu desenvolvia na empresa. E acho que isso me deu uma visibilidade muito grande naquele momento para poder ser selecionado para viver essa experiência. Eu acho que isso, até a empresa, quando faz, eu acho que um investimento desse, ela procura esse perfil, porque tem que... porque eu acho que o melhor retorno para eles é ter um profissional que foi lá e falar bem da experiência. Porque tem muitas vezes que vai ver a oportunidade só como ir e curtir, e aí esse cara ele vai trazer uma sensação que tipo assim, foi farra, sabe? Tipo, não foi conhecimento. E às vezes desestimula o outro, né? Agora, quando ele vê um profissional que foi e usufruiu de tudo que a empresa conseguiu proporcionar, acho que ele acaba incentivando os outros a falar assim, eu também vou me dedicar mais para ter a chance, né? E também quando eu for escolhido eu conseguir absorver mais o conteúdo, né? O que for aprendido ali, né? Exatamente. Você lembra de alguma referência que você trouxe, uma tendência que você viu lá e você falou assim, putz, isso daqui vai chegar lá? Assim, na minha cabeça, eles não tinham o futsal. Eles chamavam de futebol indoor, com outras habilidades, outras regras, outras práticas. Tinham coisas lá que eles faziam que eu falava, para trazer para cá, você precisa criar um ambiente. Por exemplo, caiaque polo, você tem que ir na real da USP, pra você poder jogar, remar, aquele ambiente específico. Não dá para eu trazer para mim. Que aí entra naquelas limitações de país, que é tipo falta de infraestrutura, investimento, entendeu? Que às vezes vai acabar impossibilitando, né? Mas assim, eu acho que, de modo geral, a gente entende um pouco a didática, né, de como eles lidam lá com as aulas, como eles estruturam as aulas. Eu tentei aproveitar isso também para criar a minha metodologia de aula, minha didática de ensino, mas com esses elementos, com essas referências que tinham lá. Não só lá, né, mas eu falo isso porque colegas diários eu aprendo todo dia. Sim. Mas coisas que eu falo, bom, isso aqui serve para mim, essa linguagem do professor serve para mim. Como ele monta a aula dele talvez faça sentido. Dentro daquilo que eu acredito, eu busquei trazer mais isso. Não tanto elementos externos, assim, de práticas, de esportes, porque depende muito da região e da condição de cada um. E Fê, já se encaminhando para o final, que conselho que você daria para uma pessoa que está interessada em ingressar nesse mercado ou que está querendo transicionar para esse mercado, né? Que às vezes a pessoa já tem muita simpatia, se dá bem com o ramo, gosta muito, fala, eu acho que eu poderia ir para esse ramo. Eu acho que o maior conselho é o que fez eu estar aqui, de aceitar esse convite, de estar aqui com vocês. Eu acho que essa parte técnica, né, de estudos, eu acho que isso você consegue buscar. Você hoje tem elementos, ferramentas, redes sociais que vão te dar essas informações e você vai poder ter. A diferença para você que quer fazer educação física é você, primeiro, você ter prazer, você gostar, você amar aquilo que você faz. Eu acho que isso faz toda a diferença. Segundo, é você, de novo, criar esse lado
humano, de pensar que você tá ali com o propósito de ajudar, de contribuir, de fazer a diferença na vida das pessoas. Se você tem esse entendimento, você tá no caminho certo. E aí eu acho que essas pessoas que entenderem bem isso, compreenderem essa filosofia, com certeza terão êxito aí na profissão e serão bem-sucedidas. Tanto na parte emocional e pessoal, quanto na parte profissional. Legal, bacana. Fê, quer deixar alguma rede social pra galera, alguma coisa? Ou do próprio Sesc pro pessoal? Me acompanha na página do Sesc. Olha, atualmente eu tô no Sesc Casa Verde, fica ali na Zona Norte, né? Eu acho que o convite é pra vocês irem lá. Acho que a minha esposa vai lá. Conhecerem, Posso ir lá? podem ir lá conhecerem, tem muitas aulas abertas, muitas práticas. Vou fazer Não uma fica aula numa aí. subida? Não, onde era Riachuelo. Isso, não onde era Eu Riachuelo. não conheço muito aqui. É na Leão 13. Depois eu te mostro. Tá. Né? Mas assim, não só o Não, Sesc porque eu acho Casa que a minha Verde, né? esposa vai lá mesmo. Eu tô lá, mas vocês podem conhecer qualquer Sesc, eu recomendo. E se vocês, assim, levar família, levar filhos, porque são experiências que vocês vão viver lá, tanto na parte esportiva, cultural, musical, enfim. A minha rede social é uma rede pessoal, assim, eu procuro não colocar muitos conteúdos. Tem vídeos meus lá de aulas, de lugares que eu dei aula, que eu trabalhei. Que vocês também podem... Mas é melhor falar, vai que você dá uma viralizada. Não, mas o Fê já entrevistou muita gente. Tive essa oportunidade de entrevistar alguns atletas olímpicos, medalhistas, Ai, que legal. pela empresa. Então, assim, tem conteúdo legal também para vocês acompanharem. Mas é isso, assim, minha recomendação é que vocês pratiquem atividade física, né? Para que vocês usufruam do maiores possibilidades de lazer possível que vocês tenham acesso e que vocês acreditem que faz a diferença na vida das pessoas e na sua também. Fê, obrigado por participar. Eu que agradeço mais uma Muito vez. legal, muito Tamer, legal. Vini, Foi um prazer te conhecer. muito obrigado, assim, Obrigado pelo mesmo, papo, foi muito legal. pela E conversa. No futuro, se você tiver alguém famoso pra entrevistar, quiser chamar a gente pra entrevistar junto. A gente marca um vai ser outro bem legal. bate-papo desse, Com né? certeza. E eu abro as portas abertas sempre pra gente fazer novos episódios lá na frente. Meu, muito obrigado. Obrigado Sempre pela legal. experiência, porque é uma experiência nova. Nunca tinha feito podcast, é a primeira vez, eu sempre acompanho, assim. Aí, E acho- sempre é a primeira vez pra tudo. Acho muito legal. Eu acho que eu precisava vir, conhecer, ver como é que funciona. Como eu estava um pouquinho tenso, nervoso, mas aos poucos eles vão deixando as coisas mais leves e foi bem gostoso. Obrigado. Obrigado a Valeu. vocês. É isso aí, galera. Obrigado por assistirem até aqui. Não deixem de se inscrever, né? Tem que fazer o jabá, né? Não deixem de se inscrever, curtir, custa comentar, nada, é que não de custa graça. nada. Exato. Curtir, comentar, que a gente tá sempre por aqui. Também acompanhando nas nossas redes sociais, obviamente. Com certeza. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu.